Shalom, shalom, queridos, Deus os abençoe nesse segundo dia da semana. Que o Senhor esteja conosco, trabalhando, agindo. Graças a Deus, estamos felizes de estar novamente aqui com essa oportunidade que o apóstolo tem nos concedido, que sabemos que o Pai tem nos concedido, e o apóstolo, por misericórdia, acatou, não é? E queremos honrar ao Senhor, queremos honrar o nosso apóstolo e queremos honrar a cada um de vocês que aqui estão, depositando confiança, que vamos falar palavras da verdade a cada um de vocês, amém? Shalom, pastora Joalene, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, esteja. Deixa eu falar muito. Ah, é verdade. Bom dia, irmãos. Shalom, Deus abençoe. Muito obrigado pelo apoio. Vamos que vamos. Amém. Então, amados, em nome de Jesus, vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de autoridade não autorizada. Vamos orar primeiro, não é? Em nome de Jesus, o pastor Alexandre vai orar para a glória de Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais Sim, um dia. Estamos recomeçando essa aleluia. escola. Cremos Aleluia. na tua misericórdia, cremos na tua graça. Sim, E precisamos entender, ó Pai, os puxa, princípios do reino. Precisamos entender como caminharmos livres sim, daquilo que nos prende. Porque às sim, vezes gastamos tempo, temos uma vida de oração, de verdade. intercessão, mas as coisas não fluem, não funcionam, porque Sim, estamos quebrando princípios. Estamos já fora daquele ambiente onde sim, realmente as coisas poderiam fluir com muito maior naturalidade e força. sim, Então, nós precisamos entender, ó Pai sim, amado, muitos princípios sim, primeiro, meu Deus, para depois fluirmos em libertação, verdade. intercessão e entrarmos em lugares espirituais autorizados. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar essa sabedoria, esse entendimento, para que nós dependamos do Teu Espírito Santo, Pai. Sim, Sabemos que Pai, nós, por mais que tenhamos palavras bonitas, conhecimento bíblico, saibamos orar, falar, interceder, se não tivermos a tua presença, se não tivermos a tua manifestação, sim, se o Senhor não estiver fazendo isso através de nós, nada acontecerá. E verdade, sairemos frustrados, decepcionados, porque achamos que era Deus fazendo alguma coisa, verdade, mas Deus. estávamos na força do nosso braço, do Sim, nosso entendimento, porque nós sim, meu podemos Deus, aprender a orar. Nós podemos aprender muitas coisas e fazer isso mecanicamente na verdade, alma, verdade, totalmente longe do Senhor, dentro de um verdade, ambiente de religiosidade, de soberba, de arrogância. verdade, Então, Jesus. nós precisamos quebrar tudo isso para fluirmos na dependência irrestrita e Sim, incondicional do Teu Espírito Santo. Pai, nos guarda, nos cobre com Teu sangue e nos sim, dá meu Deus. uma escola, Pai amado, com aproveitamento muito alto. Sim, Que papai. sejamos alvos da Tua bênção. Em Sim, nome de papai. Jesus. Amém. Amém, amém. Amados, conforme meu esposo estava orando, ele falou a respeito da alma, nós podemos aprender a orar, podemos aprender a interceder. Nós precisamos entender a alma, amados, que a alma, ela é objeto de conquista. Então, a alma ela precisa ser conquistada. A alma não é para ser descartada. A alma é para ser conquistada pelo poder da palavra de Deus. Jesus precisa habitar na nossa alma. Ele habita no primeiro momento no nosso espírito. E conforme nós aprendemos a derramar o nosso espírito pelo Espírito de Deus na nossa alma vai sendo conquistada. E aí, quando fazemos coisas ao Senhor, sim, a nossa alma vai estar envolvida, mas ela vai estar santificada pela presença do Espírito Santo de Deus. Há Amém. uma diferença muito grande, amém? Então, existe uma alma carnal, mas existe uma alma, a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 23, ele fala que precisa haver uma renovação do espírito da nossa mente, ou seja, a nossa mente ela não pode ser almática, ela tem que ser uma mente de uma alma, sim, uma alma conquistada pelo Espírito de Deus. Aí essa mente vai fluir naquilo que o Espírito de Deus tem para nós. Não se esqueça que a alma faz a leitura do Espírito. E é por isso que Deus tem batalhado tanto para colocar a nossa alma na centralidade da vontade de Deus. Tiago, Pedro, eles falam a respeito disso, que se acolhermos a palavra com mansidão, haverá salvação para a nossa alma. Amém? Então, discirna que existe uma alma adâmica e existe uma alma conquistada pela recriação do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Amém? Em nome de Jesus. E isso é para ser utilizado por Deus e através de Deus para que possamos chegar nos lugares que Deus tem para nós. Amém? Então, amados, hoje nós vamos falar a respeito de autoridade não autorizada. Mas como é isso? Como eu tenho autoridade e não estou autorizado a utilizá-la? Nós pegamos aqui alguns exemplos, amados, para que de maneira prática nós possamos auxiliar a cada um de nós, né? Para que nos momentos da guerra não ultrapassemos o lugar. A palavra de Deus, eu tinha encerrado esse estudo com uma palavra que está em Isaías 54,
de 1 a 3, mas eu vou acabar por abrir esse estudo com essa palavra. Fala o seguinte, ó. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aí ele fala assim, ó, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Olha aqui que promessa poderosa que Deus está falando. Deus está falando, olha, você era uma mulher solitária, mas você vai alargar suas tendas e você vai povoar cidades assoladas. Mas quem fez isso, amados? E é exatamente disso que nós vamos falar. O Senhor nos dará conquista, Ele nos dará avanço. Nós vamos alargar o nosso espaço de habitação. É verdade isso, só que precisa ser debaixo do comando de Deus, da autorização de Deus, porque se não sabe o que vai acontecer conosco, nós teremos que retroceder. E todo aquele espaço que nós havíamos conquistado antes vai se perder. Então, e aí depois nós vamos ter que retomar força para conquistar, porque às vezes é aquilo mesmo que era para fazer, mas estamos fazendo no lugar errado, na hora errada, tudo aquilo que vamos explicar. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Autoridade não autorizada. Dentro daqueles que já pegaram a apostila, eu escrevi assim. Davi Rebolo falou isso, e ele falou com muita propriedade. Autoridade é o poder com legalidade que recebemos da parte de Jesus para executar seu poder e fazer as suas obras. Mas esse poder se limita a uma jurisdição, ou seja, a um lugar que eu posso dizer ou declarar o direito dentro de uma geografia para que eu possa atuar. Então, ele usou, naquilo que foi o estudo que ele fez, um delegado, amados, ele tem poder na cidade dele. Já se ele estudar para ser um juiz daquela cidade, o que vai acontecer? Ele vai poder executar uma abrangência maior daquilo que ele está fazendo. E cada um, dentro daquilo que Deus colocou no seu lugar de atuação, é nesse lugar que nós temos autoridade. Então, por exemplo, eu sou mãe do Mateus. Eu não posso usar da minha autoridade de mãe no filho dos outros. Eu não posso fazer isso. Eu posso aconselhar a mãe a ter um comportamento igual ao meu, que está firmado na palavra. Mas eu não posso chegar e dar um puxão de orelha ou fazer algumas coisas no filho dos outros. Então, eu tenho uma autoridade de mãe, dá para entender isso? Eu tenho uma autoridade de mãe, mas ela é limitada por aquilo que eu sou responsável. Então, é exatamente disso que Deus vai falar hoje comigo e com você. Qual a autoridade que Deus deu para nós nos movermos no reino do Espírito? Existe. Jesus falou em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então vão. Ele está liberando uma autoridade sobre nós. Mas qual é verdadeiramente o limite dessa autoridade? Veja que Deus deu para Adão um limite de autoridade. Ele falou, Adão, os céus dos céus são meus, a terra eu estou dando para você. A terra inclui a terra e o céu, certo? Então ele falou, agora você vai, governa, domine, tome conta, guarde, mas tem um negócio, Adão, nessa árvore aqui, você não toca. A autoridade de governar todas as coisas, mas não autorizou a mexer numa determinada árvore, ou seja, comer de uma determinada árvore. Então, é necessário, amados, que tenhamos extrema vigilância sobre isso. Então, o primeiro aqui que eu coloquei para trazermos foi a respeito de José. José demorou 13 anos dentro do caminho profético que ele tinha. 13 anos para estar no governo juntamente ali com o faraó. Ele tinha uma unção de governar, porque repare, na casa dele, junto com o pai Jacó, ele governava. Ele foi para a casa de Potifar, ele governava. Foi para a prisão, ele governava. Por onde ele passou, ele manifestou a unção e a autoridade que ele tinha em todos os lugares. Certo? Só que chegou num determinado lugar, o que aconteceu com ele? Ele não tinha a autorização para tocar na mulher de Potifar. E ele entendeu isso e falou: não, aí eu não toco. O meu patrão, ele me deu autoridade sobre todas as coisas, mas não me autorizou a tocar em você. Então, saiu daquele lugar, porque ele tinha temor de Deus. E por conta disso, ele teve também uma manifestação de saber guardar o lugar da habitação dele. A palavra de Deus, amados, diz que os anjos foram reservados para algum juízo diante do Senhor, porque eles não guardaram o seu lugar de habitação. Eles foram e se deitaram com as mulheres. Se você pegar Gênesis 6, você vai ver lá.
Eles tinham uma autoridade para executar algo, mas como eles caíram com Satanás, eles foram entrando em jurisdições que não lhes diziam respeito. E aí eles foram e se deitaram. Aí o Senhor fala: olha, vocês estão guardados para o juízo, porque não guardaram o lugar da sua habitação. Com José foi a mesma coisa. José, ele aprendeu a guardar o lugar que Deus tinha preparado para ele. Então, meu esposo vai falar um pouquinho a respeito de você ter autoridade para fazer algo, mas você precisa estar no lugar certo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, na nossa vida, a cidade que nós moramos no momento, nós viemos de Bauru para Duartina há 25, 26 anos, e muitas coisas aconteceram aqui. E eu vim para Duartina, nós viemos com uma palavra: vou te levar para um lugar, vou restaurar a sua vida financeira, a sua vida ministerial e te trarei de volta para Bauru. Isso foi o que o nosso pastor falou, e isso tem se cumprido cabalmente. Sim. Só que chegou um ponto da nossa vida, da caminhada, que o sentido de estar em Duartina, onde nós moramos, foi se perdendo completamente, por tudo Sim. que aconteceu aqui. Então, hoje, minha mãe, meus irmãos, meu filho, todos moram em Bauru, que é a 50 quilômetros daqui. E estava cada vez mais assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Vou para lá, vamos trabalhar lá, vamos continuar as coisas lá, mas vamos para Bauru, ficar perto dos parentes, perto do meu filho e tocar a vida para lá. E nós começamos então um processo de querer vender os imóveis que a gente tem aqui, as coisas, ou alugar, e as coisas não estavam encaixando, mas nós estávamos aí já livres para fazer isso, entre aspas. Só que É. tinha uma palavra: eu te levarei de volta para Bauru. Sim. E essa palavra, ela, quando o Senhor nos deu a parte de José, José saiu de casa atraído pelos irmãos, ele ficou nessa jornada dele aí, e quando ele estava no caminho dessa jornada, eu creio que ele pensava em ver o pai, ele queria ver o pai, ele tinha os irmãos que ele queria conversar, acertar as contas, só que ele não podia fazer isso, porque ele era um escravo, ele estava preso, ele Verdade. não tinha como sair daquele lugar. Mas quando ele interpreta o sonho de Faraó, e quando ele é colocado no trono, ali se abre uma porta. É. Porque ali chega um momento onde ele tem 30 anos e ele está agora com autoridade na mão. Ou seja, agora ele pode pegar uma comitiva, conversar com o faraó, dar as ordens ali. Ele estava a 425 quilômetros de casa, da casa do pai. Era longe para a época, pelo recurso, mas não era uma coisa absurda. E ele poderia ter ido até lá para conversar com o pai, para conversar com os irmãos, para rever o pai, saber se o pai estava vivo ou não. Só que ele pega e ele decide não fazer isso. Sim. E por que ele não faz isso? Porque ele respeitou o sonho profético que ele tinha. Ele Verdade. tinha um sonho profético que as pessoas se curvariam diante dele, que os irmãos se curvariam diante dele. Se ele pega e ele pega esse tipo de autoridade que ele tem, e ele vai até a casa do pai, ele sai da jurisdição de governo que ele tinha no Egito, Sim. e ele iria lá, ele chegaria lá como irmão e como filho, e não iriam se prostrar diante dele. Mas era necessário que ele continuasse no governo, continuasse no Egito, para que os irmãos viessem e o achassem como um governador. Aleluia. E aí o sonho iria se cumprir e as pessoas iriam se prostrar diante dele. Sim. Então ele teve que respeitar o tempo profético. E ele sofreu com isso, porque ele queria ver o pai, agora ele podia. E eu entendi nesse dia dessa palavra que o meu lugar, por enquanto, é aqui em Duartina, onde eu estou. E eu Sim. fui pacificado com isso, eu estou tranquilo com isso, eu estou em paz aqui. Aleluia. Apesar do meu filho, minha mãe, meus irmãos, tudo está lá em Bauru, eu Sim. estou aquietado aqui por causa de uma palavra profética. Nós temos que entender que nós temos, às vezes, o poder, nós podemos fazer, mas não é o tempo. Nós não estamos livres para isso. A profecia nos prende num lugar geográfico, às vezes. Sim. O sonho profético de José prendia ele ali, e ele entendeu, ele discerniu isso. Aleluia. Eu não posso sair daqui. Então eu creio que ele depois com os filhos no braço, brincando, falou: oh, você tem um vovô. Eu quero tanto que você conheça ele. Faz tanto tempo que eu não vejo meu pai. Sim. E isso traz um sofrimento, isso traz uma angústia, mas é necessário que nós fiquemos no lugar que Deus nos colocou, Sim. mesmo podendo sair. Então não se mexa, É. não faça nada se você não tiver uma autorização. Se você tem algo profético sobre a tua vida, se você tem uma palavra profética sobre a tua vida, sobre um lugar, seja ele qual for, fica quieto onde você está, até Deus te tirar. Ah, pastor, mas eu posso sair, mas vai dar problema. É, Jesus. Eu posso ir, mas você vai ter problema. A palavra de Deus não vai se cumprir. E depois José iria reclamar, falando que ele sofreu por 13 anos e não aconteceu nada. É.
que as pessoas não, que o sonho não se cumpriu, mas ele teria quebrado o sonho. Então nós não podemos quebrar a palavra profética. Sim, Se eu voltar por minha conta e risco agora para Bauru, vai dar a impressão que o pastor falou se cumpriu por 2/3. é verdade. Mas na verdade Deus está falando assim: fica quieto aonde você está. Eu já te Sim, falei, eu te levarei de volta para Bauru, não aleluia. você irá. Sim, Então eu precisava entender isso. E através dessa palavra de José eu entendi. Agora eu posso, humanamente, na terra, mas espiritualmente eu não posso, porque não sim, é o tempo. Então respeite o lugar geográfico, respeite a profecia, sim, respeite esse tempo profético, porque isso vai te prender no lugar, entre aspas, mas ali você vai estar livre. Se eu fosse para Bauru, eu estaria preso. é, Parece que eu indo para Bauru, eu fiquei livre. Ah, graças a Deus, estou em Bauru, estou com meu filho, estou com a minha mãe, posso ajudar minha mãe, cuidar da minha avó, tudo aqueles planos que a gente faz da nossa cabeça. E são sim, coisas certas, lícitas, necessárias, mas fora do tempo. verdade, Então, irmão. Bauru parecia que nós estaríamos livres, mas estaríamos presos. Duartina parece que nós estamos presos, mas nós estamos livres. Aleluia, Porque tem uma palavra de Deus sobre a nossa vida, que vai trazer uma liberdade aonde Ele te colocar. O que aleluia, te faz livre é o lugar que Deus te assentou, não o lugar que você acha que você deve estar sentado. Para mim, o livre é Bauru. Para Deus, o livre é Duartina. Então, preciso aleluia. discernir isso, entender isso e aceitar isso. O grande Sim, desafio é aceitar, porque parece uma injustiça, parece uma loucura. José falando, cara, eu quero ver meu pai. Tem uma coisa mais lícita do que isso? Será que eu estou pecando em ver meu pai? Será que eu estou pecando em levar meus filhos para conhecer o avô, porque pode já até ter morrido, mas se estiver vivo, eu queria que meu filho visse meu avô? Veja que são coisas reais, palpáveis, necessárias até, mas que Deus não está assinando embaixo. verdade. Será que é errado eu querer estar perto da minha mãe, que tem que a minha avó está lá com quase 100 anos, dando um trabalho tremendo, e a gente poder auxiliar ela mais de perto? É errado isso? Não. Será que é errado eu poder estar lá para o meu filho almoçar na minha casa e estar com a gente, com a minha nora? É errado? Não. Tudo isso é certo, é lícito, mas não é o tempo. Aleluia. Então não é isso que eu tenho que fazer. Então se aquete no Senhor, respeite o tempo profético. Você pode, mas não é para fazer. Amém. Amém? Você pode ficar no lugar que Deus te chamou para ficar. Amém? Esse é o melhor lugar que nós possamos estar, amados, é no centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Segunda autoridade que nós temos que respeitar é a autoridade de sermos povo de Deus, amados. Como povo de Deus, há uma unção sobre nós. Então, não menospreze, irmão. Não menospreze. Ah, ele não tem nenhum cargo, então eu posso detonar, eu posso falar o que eu quero, eu posso usar a minha língua para qualquer coisa. Não podemos, amados. Sabe por quê? A palavra de Deus em 2 Crônicas 16, 21 e 22, e no Salmo 105, 14 e 15, diz exatamente a mesma coisa. A palavra de Deus diz assim, ó, não deixou ninguém oprimir o seu povo, castigou reis por causa do seu povo, proclamando, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Então, observe, Deus fala aqui de duas categorias, dos profetas e dos ungidos. Mas o que precisamos entender, amados, não queremos falar de profetas agora, porque sempre parece que fica uma, como que eu posso dizer, uma desigualdade. Ah, a pessoa tem uma posição de autoridade, eu não posso mexer com ela. Não, você não pode mexer com ninguém no povo de Deus. Você e eu não podemos pegar a nossa língua para usar, para condenar, para acusar qualquer um do povo de Deus, seja ele aquele que faz o serviço, entre aspas, de menor, entre aspas, importância dentro da igreja, porque todos os serviços são importantes, mas nós, né, que temos a categoria de achar, né, o que é mais importante, principalmente aqueles que carregam os dons do Ibope. Sabe que são dons do Ibope? Aqueles dons onde a gente aparece. Então a gente aparece e a gente fala assim, a pessoa olha para a gente e fala, nossa, aquele é ungido. Não, querido, ungido é todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém. A unção do Cristo vivo nele. Então nós temos que ter esse entendimento, por favor. Não vamos usar a nossa língua para descobrir o pecado dos nossos amados. Vamos levar algo com seriedade. A palavra de Deus diz em segunda, não, segundo aos Coríntios, capítulo 5, que é para nós cobrirmos as pessoas com a glória de Cristo. Nós não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. Quando Cristo veio, ele veio nos devolver a glória, ele não veio nos devolver vestes. E aí nós começamos a falar do nosso irmão, porque estamos julgando, porque estamos achando algumas coisas, e o Senhor não nos mandou achar, Deus nos mandou. É melhor que a gente perca o que a gente achou, amados. É bem melhor. Às vezes pastores caem, obreiros caem, pessoas que estão lá em destaques caem.
e nós usamos a nossa língua. Ai, bem que é verdade. Aí eu olhei e eu vi que, aquela pessoa, aquele lá não desce. Amados, em nome de Jesus. Há um sangue ainda sobre aquela vida. Ou se não há, o sangue já foi derramado. Há uma possibilidade do sangue. Tenhamos extremo cuidado com isso. Porque podemos perseguir aqueles que Deus chama de filhos ainda. Podemos perseguir aqueles que Deus chama de ungidos. Podemos perseguir aqueles que há um poder do Espírito Santo ali trabalhando, e o Espírito Santo está procurando desesperadamente, amados, alguém que possa oferecer a mão de misericórdia. Isso não quer dizer que nós não vamos reconhecer a pecaminosidade das pessoas, mas o que quer dizer é que nós não vamos julgar aquelas pessoas com o nosso dedo enganoso. O Senhor fala lá em Romanos capítulo 2: quem és tu que julgas o servo alheio? Deus é poderoso para mantê-lo em pé. E aquele que está em pé, que pensa que está em pé, não é nem que está em pé, Deus fala, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então precisamos guardar a nossa jurisdição, amados. Existe uma jurisdição, que é a jurisdição da língua, do coração torpe, que nós não podemos ultrapassar. Temos que guardar a nossa língua, o nosso coração, de julgar os nossos irmãos. Pastor Alexandre tem uma palavra maravilhosa sobre isso que Deus deu para ele. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse campo, ele é muito minado, porque, Sim, assim, nós, quanto mais entendimento nós temos da palavra, discernimento, e quanto mais nós conseguimos enxergar o mundo espiritual, esse campo se torna mais minado ainda, é, porque nós vamos enxergar mais a nudez do outro. é verdade. Então, quanto mais entendimento, conhecimento, profundidade e envolvimento com o Espírito Santo a gente tem, mais revelado será a nudez daqueles que estão ao nosso redor, e se nós estivermos realmente nessa pegada, a nossa nudez. Verdade. O problema é que quando a gente descobre a nossa nudez, a gente tem um leque de justificativas enorme. Não, mas isso aqui é por causa disso, mas também eu sou ferido, eu fui abusado, eu... E a gente vai dando a justificativa para que respeitem a nossa nudez. Nós ansiamos por respeito. Oh, respeita minha nudez, respeita a minha fraqueza. Olha o jeito, olha o que eu passei, olha o que eu estou passando. Jesus. Clamamos por respeito, clamamos por amor e clamamos por pessoas que cubram a nossa nudez. Verdade. Beleza. O problema é que nós estamos agora num patamar de Deus de um entendimento muito grande. E aí Deus começa a abrir os nossos olhos espirituais. E começamos a ver a nudez de um, de outro, de outro, de outro, dentro da igreja, dentro do, às vezes do pastor, da tal, e a gente começa a ver a nudez. E aí chega o nosso grande desafio, porque a quem muito é dado, muito é exigido. E é fácil a gente lutar, a gente lidar com aquilo que é nos dado quando é a nosso favor. Eu gosto muito de falar do Neymar, porque assim, ele lida com muita maestria com a unção, com o dom, com aquilo que lhe foi dado em abundância, quando é para ele. É, Helicóptero, foto, holofote, jatinho. Ele sabe desfrutar de uma forma absurda daquilo que Deus está liberando sobre ele ali para ele receber. Então está sendo dado muito para ele. E ele deita e rola nisso. Mas quando ele é exigido, aí ele abre o bico. Porque ele é mimadão. Ele quer só a vitória, só a bênção. Então, quando exige, quando na verdade quem tem o direito de exigir, que é o que banca ele, que é a torcida, o dono do clube e todas as coisas, aí ele pipoca na missão. Então, quando chega nas nossas vidas, nós sabemos demais desfrutar daquilo que nos foi dado para cobrir a nossa nudez, para nos proteger, para pedir misericórdia, para falar, não, mas calma, eu estou em processo, eu estou evoluindo. Mas quando é para a vida do outro, aí nós não conseguimos exercer o mesmo nível de misericórdia que exigimos para nós. E nós não queremos cobrir a nudez. Não, porque eu peguei mesmo, eu vi mesmo, é assim mesmo, vamos executar juízo, vamos tirar, vamos fazer, não serve para isso, não serve para aquilo, e começamos a fermentar aquele assunto e caímos num buraco tremendo, porque usamos a unção que Deus está nos dando para discernir uma situação e cobrir uma nudez, e fazemos ao contrário, pegamos a nudez e jogamos no ventilador e declaramos aquela pessoa já condenada, porque ela não tem mais saída, ela não tem mais jeito, ela fez isso, ela fez aquilo. Cubra a nudez do teu irmão. Ah, pastor, eu não vou assinar embaixo do pecado de ninguém, nem eu. E nem é isso que eu estou falando. Pecado é pecado, deve ser tratado, deve ser mais a forma de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Porque se nós tratarmos a nudez do nosso irmão à nossa maneira, nós estaríamos caindo no mesmo erro. Aquele que corrige, corrige com espírito de brandura.
Nós precisamos manifestar amor na correção. Nós precisamos ter misericórdia na correção. Nós precisamos dar uma oportunidade de arrependimento na correção. Não fomos chamados para julgar, para condenar. Qual é o julgamento? O que eu entendo assim que Deus fala para não julgar? Julgar não é você entender uma situação que a pessoa está passando, enxergar uma nudez. O julgamento é quando você dá o juízo. Isso não é para você. É verdade. Isso não é para mim. O juízo é dado por Deus. É Deus que dá o juízo. Tá assim, assado, sentença. Quando nós sentenciamos, nós julgamos. Sim. E aquele que julga será julgado. Então nós sentenciamos a nudez do nosso irmão e seremos sentenciados na nossa. Porque não estamos exercendo misericórdia, porque estamos usando um dom de Deus com leviandade. É verdade. Estamos usando a nudez de uma pessoa na nossa mão sem o mínimo de amor, de respeito, de compaixão, e isso é um problema muito sério. Isso é um problema que vai nos acarretar desdobramentos horríveis da nossa vida. Eu julguei demais. Eu trabalhei muito mal com a nudez dos outros. E trabalhei muito mal com a minha nudez. E eu fiz uma bagunça. E é um preço terrível, porque você acaba recebendo aquelas coisas sobre a tua vida, você passa as coisas para a vida dos outros, vira uma bagunça. Sim. Então nós precisamos entender. Foi dado para mim? Tô com nudez. Senhor, o que eu faço com essa nudez? É para eu cobrir. Como eu cubro? Me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá graça, me dá amor, me dá revelação. Um jeito bom de você descobrir como você cobrir a nudez de outra pessoa, imagine que aquela nudez fosse sua. E biblicamente, não carnalmente. Porque às vezes nós queremos ser dengados. E a nudez não é para ser dengada, é para ser coberta. Em amor, mas pela palavra. Para dar oportunidade de mudança e arrependimento. Então, pega a nudez daquela pessoa, tenha uma empatia com ela, se coloca no lugar dela. E se fosse eu? Se veja nas suas mãos assim, e se fosse eu nesse lugar? O que a palavra faria por mim? Exerça para o outro. Amém? Em nome de Jesus. Então, em relação a essa nudez, amados, nós temos ali a manifestação de Cã, né? De Canaã, aliás, o filho de Noé. Como ele se apresentou descobrindo a nudez do seu pai. O pai estava embriagado e ele chegou ali e permitiu o riso. E tem traduções, né, ou interpretações que falam a respeito de conhecimento homossexual ali na parte de Cã, né, como seu próprio pai, na nudez que ele estava apresentando. Já Jafé e o outro irmão, que era Sem, eles apresentaram-se diante e levaram uma capa para cobrir a nudez do pai. Não acharam aquilo engraçado, não acharam aquilo que fosse algo de aproveitamento para o seu próprio prazer, porque às vezes existe isso na nossa vida. Às vezes nosso coração está tão cheio de inveja, tão cheio de coisas terríveis, que alguém comete algo, nós queremos já cair em cima. Então, aquilo é para o nosso próprio prazer. Estamos tendo intimidade com a nudez do nosso irmão. Observe que houve um juízo terrível de escravidão sobre toda a geração de Cã. Amém, amados? Uma geração de escravidão. Noé lançou uma palavra que tornou os filhos de Cã escravos dos seus próprios irmãos. Então, nós precisamos ter muito entendimento. O Senhor nos cobra. O meu esposo estava falando que ele julgou muito, e a palavra de Deus diz: com a medida que você julgar, você vai ser julgado. O que aconteceu? Com a medida que ele julgou aquelas pessoas, aquilo que estava naquelas pessoas veio como algo assim e trouxe para a vida dele cativeiro terrível. Ele já deu até o testemunho aqui do que foi executado de juízo sobre a vida dele, porque ele pegou o dedo dos irmãos, expôs diante dos seus próprios olhos e se deleitou naquilo, teve prazer com aquilo. Então, observe que sempre a intimidade ela vai gerar alguma coisa. Se você tem intimidade com a nudez de alguém, cuidado como você gerencia a nudez. Se você colocar aquela nudez diante de você para você ter prazer naquilo, que é algo pecaminoso, com certeza você e eu seremos contaminados com essa nudez. Mas se rapidamente cobrirmos a nudez do outro, não é cobrir como o meu esposo falou, não é cobrir com dengo, não é cobrir com o sangue de Jesus Cristo. O Senhor não conhece o coração dessa pessoa. Senhor, dá oportunidade de arrependimento. Prostre-se. Amados, me lembro uma vez que uma determinada autoridade espiritual caiu, e era uma autoridade espiritual muito grande no nosso país, e ele caiu, aí falou lá, o fulano caiu. Amados, eu prostrei de joelho e falei: Senhor, uma sabedoria desce, um entendimento desce, o que vai acontecer conosco? Somos pobres mortais. Eu quis dizer assim, eu coloquei aquele homem num patamar muito elevado. Deus veio até mim e falou: filha, não é a sabedoria dele, mas é a minha graça.
e eu não entendi. Mais para frente, o Senhor, mas aquela palavra me pacificou, eu levantei, fui fazer o que eu estava fazendo, porque eu já estava em paz, ainda que entristecida. Aí o Senhor veio e me trouxe o esclarecimento. Quando eu fui ler a palavra, o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí o Senhor falou: aí está a chave. Se há humildade do coração, eu tenho como operar. Mas a soberba precede a ruína. Tenha o teu coração humilde diante de ti, de mim, para que eu possa te ensinar. Então, amados, cobrir a nudez é você justificar aquela pessoa pelo sangue de Jesus Cristo. Não é encobrir o pecado dela nem ser alienado. Enxergue. O meu esposo estará julgando o Neymar se ele não cobrir a nudez do Neymar. Ele observou que, infelizmente, ele não gerencia os dons que lhe foram dados. Infelizmente, ele é um jovem irresponsável com a expectativa que ele mesmo gerou no coração das pessoas. Mas se não apresentarmos a esse homem, esse jovem, uma solução, falar: Deus tem um conserto, um alinhamento para você, meu filho, meu jovem, nós estaremos julgando terrivelmente o coração dele. Amém? Em nome de Jesus. Essa parte de queda de líderes, né, Meu Deus. ela é muito perigosa. Sim, Porque às vezes o que acontece é o diabo usa essa situação quando cai um líder, ele vem é liberado um ataque em massa é verdade. contra os outros líderes e contra o povo. É Por verdade. quê? Porque às vezes aí começam a vir aqueles pensamentos: ah, mas eu via que tinha alguma coisa estranha. Eu achava esse cara meio mala, meio soberbo mesmo. Ah, eu percebia que o jeito dele falar. Então a gente começa, e se nós dermos vazão a isso, nós vamos cair no mesmo buraco. Verdade. Então, tomar muito cuidado quando essas notícias chegam de líderes que caíram em adultério, em um monte de coisa que a gente escuta aí, que a maioria é essa parte de adultério, mas tomarmos muito cuidado, porque os estilhaços disso o diabo usa de uma forma absurda, porque ele vai pegar mais gente. Ele vai, então, realmente, ele vira aquela fofoca gospel, Meu vira Deus. aquele converseiro dentro das igrejas. Você viu o que o fulano fez? Você viu o que a fulana fez? Eu sabia. Escreveu livro, pregava, mas não era tudo isso. Dava Sim. para ver. É. Toma cuidado. Fechar a boca, ficar quietinho, orar, falar: Senhor, tenha misericórdia, restaura o ministério, guarda a família, guarda a casa e guarda meu coração. Não sou nada e acabou. Faça. Toma cuidado com isso. Amém. Faça com que a fofoca pare em você e, de preferência, volte. Em nome de Volte. Jesus. Quando a pessoa vier com a fofoca, esses dias mesmo nós tivemos a oportunidade de conversar com o casal e uma das pessoas falou assim: mas eu me ofendi com aquilo. Aí a gente tinha outras coisas para ministrar, ministramos, saímos. Aí depois o Espírito falou comigo, falou: olha, você deixou solta essa palavra, a palavra da ofensa. Sim, ela era passível dela ser ofendida, mas como ela vai lidar com a ofensa? Falando para os próximos, falando de coisas que, na verdade, vão só disseminar o pecado da pessoa? Não, amados. Aí eu falei: olha, trate a ofensa que você sofreu no seu coração. Pacifique o seu coração com essa ofensa que você sofreu. Não estou falando para você negligenciar que você não foi ofendida. Não, verdadeiramente fomos ofendidos com esse tipo de palavra. Mas não passe para frente. Faça com que pare em você e seja uma influenciadora da paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus pacificou a nossa imundícia. Olha que coisa tremenda. O Cristo vivo pacificou toda a fofoca que poderia haver a nosso respeito. Tudo aquilo que poderia ser falado a nosso respeito, Jesus veio e falou: papai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele manifestou isso. E agora nós, amados, num lugar de arrogância que às vezes estamos, nós falamos: não, porque isso foi injusto, porque eu ofendi, eu porque papapá. Amado, em nome de Jesus, feche a boca, por favor. Feche a boca e fale para a pessoa: ei, quem são as pessoas que estão debaixo da sua influência? Ajude-as, ajude-as. O meu esposo vai falar mais um pouquinho, sim, para não contaminar o coração de outras pessoas e manchar mais ainda a vida do outro. Porque, amado, nós estamos debaixo daquilo que o Senhor falou, ainda uma outra vez abalarei o que pode ser abalado. Então, amados, quando algo acontece com alguém, Deus vai estar com os olhos de chama de fogo dele passeando por toda a terra para ver como está o nosso coração, se é fiel diante dele. Não pense que a prova, aquilo que a pessoa está passando é só para ela, é para mim. E como iremos nos comportar diante do Deus vivo? Será que nós vamos ter prazer naquilo? Ai, caiu, agora é a minha vez, o líder caiu, agora é a minha vez, eu vou tomar o lugar dele. Ei, Deus tem lugar para todo mundo. E ele tem um propósito para você, se seu coração for reto. Ele tem um lugar para você.
Você não precisa que a lâmpada de um se apague para que você e eu possamos ser colocados no lugar onde o Senhor quer. Se nós mantivermos no nosso coração em fidelidade, sabemos quem somos. Então, essa é a autoridade, amados, de cobrir a nudez. Então, não ultrapasse a autoridade que Deus te deu de sermos filhos cheios de irmãos ao redor. São irmãos de Jesus Cristo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Vai falar? Então, uma irmã comentou aí que tem gente no YouTube, né, que vive disso, fica pondo vídeo sobre isso. Então, para mim são os caçadores de carniça, né? É, Mas se você for rastrear, provavelmente sim, iremos encontrar uma pessoa ferida sim, por trás disso. Uma pessoa ferida que fica buscando coisas para aplacar a ferida dela. Ela quer provar que realmente ela foi ferida por um sistema, por pessoas que, assim, tá vendo aqui, ó, o que acontece? É assim, ó, por isso que eu sou ferido. é, Então a pessoa quer mostrar ali para o mundo inteiro ali no YouTube que tá vendo porque eu parei ou porque eu tô, mas estou assim porque as pessoas fazem isso de verdade, é real, tá aqui, eu provo para vocês. E aí existe um público comendo isso. é E é verdade. por isso que o canal tem um monte de visualização, por isso que o canal vai para frente, porque existe um público gospel. Se fosse um público lá de fora, beleza. O público lá de fora tá louco para ver alguma coisa acontecer, para meter o pau. Isso aí é normal, nós não temos, não é nenhuma surpresa. A surpresa é o povo de Deus, quem está dentro da igreja, dando like e fazendo comentários de acordo com esse youtuber que está realmente vomitando as suas dores e feridas, e as pessoas também feridas aqui fora pegam aquilo e fazem então da queda do líder, ou da queda daquela igreja, ou daquela pessoa, aquele escândalo, ela ai daquele pelo qual veio o escândalo. É, Mas nós estamos escandalizando do mesmo jeito. Nós estamos propagando o escândalo, estamos nos alimentando do escândalo. Qual a diferença? sim, Diferença nenhuma. Então, esse canal só subsiste porque as pessoas assistem, é porque as verdade. pessoas estão ali. Então, são aí, igual eu vi esses tempos atrás o apóstolo José falando, são os chacais. Meu Deus, Aqueles que comem carniça, aqueles sim, que comem, que devoram os frutos. Ele come o fruto da vinha, ele come a própria parreira, ele come carniça, ele come carne fresca, ele come de tudo. São os chacais. meu Os Deus. chacais evangélicos, eles ficam ali desesperado. Alguém vai cair para aplacar a minha ferida. Alguém vai cair para respaldar a minha dor. Alguém vai cair para falar eu estou certo. É, Então, tomarmos cuidado para sairmos desse ambiente de em chacais nome de e Jesus. entrarmos mesmo num ambiente de misericórdia, de graça, de proclamar a palavra, de colocar Cristo para funcionar. Amém? E o Senhor fala também, amados, nas bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verdade. Nós precisamos estar assim extremamente atentos, como o nosso coração se movimenta diante da queda de alguém, diante do fracasso de alguém, diante da nudez de alguém. Amados, principalmente, amados, eu quero chamar a atenção para as irmãs, para os irmãos dentro da sua casa, com o seu esposo. Jogue fora a nudez dele também. Amém? Jogue fora a nudez da sua esposa, do seu esposo, do seu filho. Às vezes você tem um filho drogado e às vezes você gasta tanto tempo jogando na cara dele. Ah, você é drogado. Mamãe não tem prazer em você. Papai não tem prazer em você. Ou para o seu esposo, você é um embriagado. Você é isso, você é aquilo. Jogue fora essa nudez. Comece a cobrir por aquilo que Deus vê naquela vida. Talvez Deus esteja falando, ele é tudo isso sim, mas ele é meu filho. Quem és tu que julga o servo alheio? O Senhor é poderoso para sustentá-lo em pé. Então, amados, precisamos ter determinadas manifestações de muita misericórdia, a começar de nós mesmos. Às vezes nós estamos nós mesmos nos alimentando da carniça que há dentro de nós, do Adão que está dentro de nós. Deus fala: você é ungida, você é poderosa, você vai conseguir as coisas que você der lugar ao Espírito. Você é minha filha amada, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas vem um espírito de autocondenação, de autoacusação, e nos massacra, nos massacra. E nós permitimos que aquela veste que Deus nos deu de glória, de estar, já estarmos justificados diante de Deus, nós permitimos que essa veste de glória seja arrancada pelos chacais, pelo acusador que somos nós mesmos, porque estamos feridos da nossa própria identidade. Estamos feridos, amados. E aquilo lá vai aumentando, aumentando. E quando Deus nos chama para nos movimentarmos, nós estamos presos. Não, eu não sou digno, eu não posso. Sim, nós somos dignos. A nossa dignidade vem da fé, que provém da graça de Deus para nos aceitarmos à mesa. Essa é a dignidade que Jesus conquistou para nós. Existe um cantor no nosso meio, um ministro de adoração no nosso meio, e teve uma vez que ele foi fazer uma ministração lá na igreja da Lagoinha, e ele foi falar a respeito de oração em línguas como armas de defesa.
E conforme aquele homem ia cantando, digno, tu és digno, veio, eu falei assim, Senhor, esse homem está vestido de uma dignidade. E depois, conforme eu fui acompanhando a vida desse homem, eu fui vendo que ele se revestiu com muita humildade da dignidade que provém de Cristo. Ele não se importa, amados, de estar despido na presença de Deus, porque ele sabe que a dignidade do Cristo vivo, pela fé e pela graça de Deus, vem sobre ele. Então, ele consegue passar para aquele que está naquele movimento de adoração, ele consegue abrir as portas para que nós possamos entrar e comer, nos alimentarmos daquela dignidade. Então, comece a colocar a indignidade no lugar certo, que é na cruz do Calvário. E se alimente da dignidade que Deus colocou sobre você. Deixe com que Deus silencie a língua bífida, o falar injurioso, o dedo que aponta, às vezes para você mesmo. Você falhou no seu ministério, você deixou cair, você. Aí você vai falar, eu não, aquele que nos ama. E pelo sangue dele, ele me comprou para Deus. É ele, a culpa está nele. Jesus foi sentenciado pelos nossos pecados. Comece a tributar tudo ao Cristo crucificado, para que depois venha o poder do Cristo ressuscitado. Em nome de Jesus, não permita mais que a condenação e a autocondenação esteja sobre a sua vida. Que a consciência contaminada, Paulo não, o autor de Hebreus fala a respeito, purificado teu coração da má consciência. O que é a má consciência, amados? É uma consciência que condena a gente, que acusa a gente. Então, entre neste lugar, deixe o teu coração ser purificado pela justiça que há em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Às vezes a gente pensa assim, mas o que que tudo isso tem a ver com intercessão? Sim. A intercessão, Meu você Deus. está declarando guerra É, contra Satanás, principado, potestade, você está entrando no inferno, intercessão. Então, quanto mais você tiver da presença de Deus, quanto mais a tua vida estiver em ordem, você vai apanhar menos. é verdade. Então, nós precisamos aprender tudo isso e aplicar todos esses princípios e limpar nossa vida para entrarmos numa intercessão saudável e sadia, para nós batermos bastante e apanharmos pouco, como nós Sim, já ouvimos aí de algumas pessoas. Então, por isso que serve tudo isso. sim. Você vai aprender, nós vamos aprender a estar cada vez mais santificados em Deus, para que a gente possa realmente entrar numa intercessão da forma mais saudável possível. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: quem muito foi perdoado, muito ama. Sim, E o que aconteceu, que eu me lembrei agora de uma passagem, que minha esposa falava assim: para você, a graça, você nada de braçada na graça, mas para os outros não tem graça, é, né? Então, ela falava assim: para você, a graça, eu estou na graça, perdão, Deus me perdoa, mas para mim, Mateus, para nossa casa, para os irmãos, aí não tem graça. Então, o que que acontecia? Se quem muito foi perdoado, muito ama, porque eu conseguia receber essa graça do perdão e não conseguia enxergar que eu tinha que amar, porque eu estava ferido. E a é, ferida nos prende no meio do caminho. Eu recebo o perdão, eu sei que ele existe, eu sei que a graça é verdadeira, eu sei que ela me cura, e eu tenho que então agora dar o próximo passo, amar, porque eu fui muito perdoado e muito eu amo. Só que eu não consigo amar, porque eu estou ferido. Então a ferida me fazia uma ruptura entre a graça que eu recebia e a manifestação de amor que eu não conseguia dar. verdade. Então, quando agora eu comecei a conseguir manifestar o amor daquele entendimento que eu tinha, quando foi sarada a minha vida. Aleluia. Então, nós precisamos entender que a ferida ela vai nos impedir de manifestar amor. Nós até entendemos que temos que fazer isso, mas não conseguimos. Então, quando a gente é muito perdoado, a gente tem que amar bastante. Então, por isso que a gente tem falado por misericórdia, porque de repente a gente olha e fala assim: ah, mas eu vivi uma vida assim, assado, Deus me perdoa, mas agora você foi muito amado, foi muito perdoado, para você amar bastante, para você agora liberar isso. Então, se Aleluia. você está impedido de manifestar amor, pode procurar raízes aí de ferida. Sim, Fala, Senhor, me cura, eu não estou conseguindo amar. Eu sim, até tenho um entendimento que eu preciso amar. Eu sim, até tenho uma convicção, eu faço uma leitura no reino espiritual, mas quando chega a hora de manifestar o amor, eu estou travado. Então, sim. se você se sente travado, travada em amar, provavelmente tem uma ferida aí. É, Deus. Então, vai se tratar em Deus, vai buscar ajuda, vai realmente tirar esse obstáculo para que você possa manifestar esse amor que já está dentro de você, Aleluia. que já existe em você. Deus já construiu esse amor dentro de você, ele já pode jorrar, mas tem uma porta fechada fechando chamada ferida.
remova a ferida e o amor vai fluir naturalmente. Aleluia, Amém? glória a Deus. E o que isso tem a ver com intercessão? Tem a ver com intercessão para você e eu não entrarmos em lugares que Deus não autorizou. Sim. É de uso exclusivo dele. Amém, amados? É disso que nós estamos falando. Lugares que são uso exclusivo de Deus, como a vida de José. Havia um lugar para José estar, uso exclusivo de Deus. Não volta lá para onde teu pai está, porque a minha palavra se cumpre onde você está agora, lugar de autoridade, autorizada por Deus. A parte de nudez de irmãos, porque o que Deus está falando? Não tome a nudez do seu irmão para se gloriar nela, para ter prazer com ela, porque eu não habito nisso. Você tem uma autoridade, mas você precisa saber usar a sua autoridade, porque senão eu vou te julgar. Vai dar problema. Amém? A autoridade, amados, eu ia falar da autoridade de Davi, né? E acho que eu vou falar assim, da autoridade de Davi. Davi, amados, quando ele tinha lá uma determinada idade, já o Senhor o visitou e o colocou sobre ele uma unção de governo. E você pode observar que Davi não tomou imediatamente a unção de governo que ele tinha. Saul, amado, reinou por 38 anos e Davi teve que esperar. Então, tome cuidado. Deus, ele às vezes coloca uma unção sobre a minha vida e a tua vida, para lidarmos com os problemas, para governarmos. Assim como José tinha uma unção de governo, mas o patamar que Deus queria levar era mais alto e ele teve que esperar. Davi também teve que esperar Deus lidar com o líder antigo, mas ele teve uma responsabilidade com aquilo que ele carregava. Então, conforme ele ia caminhando, ele foi preparando o seu exército. Ele foi preparando o seu próprio coração. Ele foi se arregimentando para a guerra de maneira tal, amados, que o povo de Deus não tinha espadas, não tinha manifestação de armas de guerra. Mas Davi morou numa cidade chamada Ziklag, e naquela cidade ele preparou o seu exército. Ali ele armou o seu povo. Para nós termos uma ideia, o exército de Saul tinha duas espadas, a de Saul e a de Jonatas. Ninguém mais tinha espada. Mas Davi não, ele foi preparar o seu exército, ele foi se preparar para ser rei de Israel. Você tem uma chamada, Deus já falou para você que você é ungido do Senhor, você vai ter um reinado nas suas mãos, você vai ser um líder, líder de intercessão, líder de louvor, líder de algo que Deus já falou para você. Às vezes você vai ser aquela esposa honrada, espere Deus tratar aqueles que estão ao teu redor. Espere Deus colocar a mão dele sobre aquele que está de liderança sobre você. Não vá querer tomar a liderança. Uma vez assistindo, muito tempo atrás, o Gideão, um pastor pregando, e ele falou assim, amados, aqui neste lugar, tem muitos que querem o meu lugar. E ele falou da seguinte maneira, ele falou, você quer ser Eliseu, mas você vai ter que primeiro me ver subir, para depois tomar o meu lugar. E aquilo impactou minha vida e eu guardei até agora, porque vai cair a capa. Então tenha cuidado, não vá pegar algo que Deus não mandou ainda. Você cuidar. Ah, mas sabe o que é? Eu tenho já unção para ser líder de louvor e ninguém me chama, ninguém coloca. Eu tenho uma unção para ser líder de intercessão. Eu tenho uma unção para isso, para aquilo. Amado, espere. Às vezes tem algo no teu coração que se você pegar e for colocado ali, você vai tomar, como que eu posso dizer, um tombo tão grande, porque o teu coração não foi alicerçado na humildade. Davi era um homem humilde diante do Senhor. Sabe por quê, amado? Ele falava assim, quem sou eu, Senhor? Filho do homem, para que me visites. Então ele sabia quem ele era. E por quanto ele sabia quem ele era, ele teve misericórdia dos outros líderes. Ele falou: eu sei a miséria que eu sou, Senhor. E é por isso que eu tenho que respeitar o que está sobre o outro líder. Eu não posso ir lá, tocar no manto de Saul e cortar um pedacinho do manto dele. Aquilo pesou o coração, sabe por quê? Porque Davi sabia qual era o lugar que ele precisava ocupar naquele momento. Os liderados de Davi falando para ele: ai, aí, ó, Saul está na mesma caverna que a gente, vamos lá, vamos acabar. Deus entregou Saul nas tuas mãos. Davi falou, longe de mim tocar ungido do Senhor, longe de mim. Por quê, amados? Porque ele entendeu que quem lida com os homens ungidos de Deus é o próprio Deus. E eu ia falar hoje a respeito da parte de, como é que está escrito aqui? A posição de autoridade. Isso aí nós vamos deixar para amanhã, porque é um assunto muito sério. Eu dei uma olhada no estudo que eu tenho e eu achei melhor deixar para amanhã. Então, agora, nós vamos falar, então, nós falamos a autoridade de Deus lidar com o líder antigo. Então, tenha esse cuidado, essa misericórdia. Amém? Pode falar. Davi não teve que esperar os 38 anos, tá? Saul já estava, né? É,
Já há um tempo, eu creio que uns 21 anos, acho que ele já estava, então Davi teve que esperar, acho que 17, É, se 17 eu não me anos engano. esperou para Então perder. ele não esperou os 38. A Sim, respeito dessa espada, olha a diferença de um rei e de um rei perdido. Ele tinha a espada, ele e o filho. O que isso nos mostra? O que for vencido aqui sou eu, e no máximo meu filho, é. que é meu sangue. O resto aqui não presta para nada. Meu Deus, A glória é toda nossa. meu Deus. Davi já se levanta, ele arma todo o povo. O que Sim, for vencido aqui, todo mundo venceu junto. E o meu reino, eu sou só o rei, mas todo mundo vai trabalhar junto, todo mundo vai batalhar junto. Davi não se importava de armar os seus irmãos para guerrear também. Um rei perdido, ele não quer armar os outros, porque ele quer aparecer. meu Um Deus. rei perdido, ele quer ficar com a espada na mão. Ele perde o reino, como foi o caso dele. Ele perdeu o reino porque não tinha mais ninguém para lutar por ele. Mas ele queria o destaque, ele queria estar no comando. Então, quem matou? Bom, se matou alguém por espada, ou foi Saul ou foi Jonas, porque só os dois tinham. Davi já veio e armou todo mundo, porque ele cria que o corpo funcionaria. Amém. Ele cria realmente num reino. Ele não era. Saul, apesar de ser rei, ele tinha uma tribo, a minha casa. Eu que comando tudo isso aqui, só morre pela minha mão. É, meu Deus. Davi não, Davi tinha uma visão de reino totalmente limpa, liberada. E vamos armar todo mundo, vamos fazer a coisa funcionar, vamos para frente, vamos crescer. Então ele dava oportunidade. E talvez agora, nessa parte que a pastora falou da sua vida, eu já tenho condições de pregar a palavra, já tenho condições de assumir o ministério, já tenho condições de estar no louvor, já tenho condições, eu creio nisso. Eu creio que você tem condições, mas eu também creio que ainda não é a hora, porque você já tem a condição, Deus já tem te dado isso, mas você está ainda crescendo para baixo. É, Fica quieto, fica no seu canto, cresce para baixo, porque Deus sabe o quanto você vai ter que ter de estrutura para baixo, de raiz para baixo, para depois te colocar em evidência, para você aguentar o baque. Porque quando nós somos colocados em evidência, as coisas começam a se movimentar no reino sim, espiritual. E se não tivermos alicerçados com a nossa raiz bem profunda, primeiro vento que vier a gente tomba. é verdade. Então, fique em paz. Pastor, eu tenho certeza absoluta do meu chamado, eu estou preparada. Amém. Agora Deus está preparando a tua alma. Deus É, está preparando você para a hora que vier o vento, dentro do seu chamado, que você já está habilitado, você aguente o vento aleluia, e passe por isso. aleluia. Então, fica tranquilo. Ninguém vai conseguir roubar de você. Sim, Já nos foi tirado por homens coisas que Deus tinha nos dado, e já era o nosso tempo. O sim, homem veio e cortou. Eu plantei no Senhor. E quando chegou a hora, Deus colocou para funcionar. aleluia. As tuas plantações estão na mão de Deus. Nenhum homem pode te tolher disso. Se não for no lugar que você está, Deus vai te remover dali e vai te colocar em outro lugar e você vai funcionar em outro lugar, que foi o que Sim, aconteceu com as nossas vidas. sim, Passamos por um monte de alguns lugares que nós fluímos até onde interessava para os homens, mas depois a gente era tolhido. Mas estamos num lugar onde estamos tendo a oportunidade de falar assim: tó a espada, guerreia lá por mim também. é, O pastor Hélio tem feito isso. Tó a espada, Alexandre, tó a espada, Fátima. Não sou só eu aqui. aleluia, Vamos guerrear todo mundo junto. E tem uma espada disponível para todo mundo. O aleluia. apóstolo está aberto. Você quer guerrear comigo? Tó a espada. É, Você Jesus, quer fazer a obra comigo? Toma a espada. Vamos guerrear. Então nós aleluia, estamos plantados numa terra muito boa, onde aleluia, temos um líder que não quer a glória para ele. aleluia. Ele não quer falar assim, não, eu vou fazer acontecer. O grande apóstolo Éder. Ele está Sim, falando, cara, eu estou enrolado, eu estou com um monte de problema, estou com muita coisa para fazer, não estou dando conta da minha agenda, tem hora que eu marco para entrar, não consigo entrar e vir aqui. Mas eu estou aqui, aleluia, estou com a minha espada, e tem espada para todo mundo. aleluia. Então é um espírito de Davi no coração do apóstolo Éder. Graças a Há um Deus, segundo, há ali um homem segundo o coração de Deus. graças a Deus. E o que é um homem segundo o coração de Deus, daquilo que Deus revelou para mim? Eu falei, Senhor, por que Davi é um homem segundo o teu coração, ele tendo feito tudo isso que todo mundo faz? Porque Davi, ele morria pelas ovelhas. Aleluia, Davi, ele foi enfrentar o urso, ele foi enfrentar leão, ele foi enfrentar Golias, ele dava a vida dele pelas ovelhas, que é o que Jesus Cristo fez. Então, é um homem segundo o coração de Deus, imperfeito, com problema, com dificuldade, adulterou, assassinou, fez uma bagunça, fez. Mas no coração dele, ele morria pelas ovelhas. sim, Então, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. aleluia, Então, há uma espada para você. Espera o teu tempo, em aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. E aproveitando isso, amados, quero falar das 3 estruturas que no curso de paternidade o apóstolo deu para nós. Ele falou: se você está sendo chamado para fazer algo, existem 3 coisas que você vai precisar manifestar.
Primeira coisa, ele aprendeu com as coisas da casa dele. Primeiro foi a parte da parreira. A parreira dele estava cheia de folhas, nunca dava fruto, nunca dava fruto. E alguém chegou e falou para ele: você precisa cortar as folhas. E as folhas estavam tão lindas. E ele falou: nossa, mas que estranho. Mas obedeceu. Falou: vou obedecer, por fé. E cortou. Depois, quando vieram aqueles frutos maravilhosos, não é? Então ele falou: você está preparado para que teu líder toque nas folhas, naquilo que é a aparência, naquilo que você tem de melhor? Ou seja, você está preparado para que Deus mate a produção da árvore do conhecimento do bem e do mal na parte do bem? Você está preparado para que Deus corte aquilo que você produz na tua própria bondade, na tua própria competência, para que se estabeleça só a árvore da vida? Você está preparado para isso? Que Deus corte, remova todo tipo de aparência e religiosidade que às vezes está dentro do teu coração e no meu coração, para que você se dobre e fale: Senhor, em mim não há bem nenhum. Se o Senhor não produzir o bem, nós vamos ficar para sempre infrutíferos. Você está preparado? Segunda coisa que ele trouxe foi a respeito da macieira. Ele falou que ele plantou uma macieira daquelas enxertadas e a macieira deu aqueles frutos maravilhosos, aquele monte de maçã, só que ela não aguentou o peso do fruto e ela rachou. E ali entraram os fungos e ela morreu pela raiz. E ele trouxe: você está preparado para os frutos que você vai dar? Para a exposição a qual você vai sofrer? E não entrar um fungo que mate a sua vida pela raiz? É muito sério isso. Porque às vezes eu falo: não, estou preparado, estou pronto, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, já tenho uma unção em mim. A autoridade não autorizada. Você vai entender isso muito bem quando chegou a hora de Jesus, quando chegou a hora de Maria. Você vai entender isso muito bem e vai querer encolher as suas mãos, que às vezes quer pegar alguma coisa fora do tempo. Nós vamos entender isso, porque isso pode nos matar, amados. E é muito sério. Deus, às vezes, ele está colocando freio em você, justamente para que você não morra debaixo do poder dos frutos. Você vai frutificar, só que os frutos serão pesados e você não tem estrutura ainda de alma para suportar o peso dos frutos, e você pode sucumbir debaixo da soberba, debaixo da inveja, debaixo de tantas coisas que o adversário pode lançar contra mim e contra você. É sério isso. E depois ele falou a respeito que lá na casa dele ele colocou um telhado para suportar a estrutura normal do telhado. Aí ele falou: bom, agora eu vou pôr energia solar. E quando os painéis de energia solar foram colocados, o telhado dele abaixou e cedeu, e aí foi aquela correria para sustentar o telhado novamente. O que ele trouxe de ensino para nós: você está pronto para suportar o peso do pecado daquilo que você vai assumir? Amados, quando estávamos para reabrir a nossa igreja, quando veio essa palavra, nós entendemos, amados, lá em Números 18 está escrito que sobre o sacerdote está o peso do pecado da congregação. Você está pronto para assumir o pecado? O peso do pecado de uma congregação inteira? Você está pronto? Virão os pesos de intercessão. Você está pronto? É porque eu quero ter um grupo de intercessão, porque eu quero estar aqui, quero estar ali. Quer? Você tem estrutura? Deus te chamou já para isso? Se não, não alargue o espaço da tua tenda antes de Deus ter falado: alarga, prospera, estou na tua frente, estou saindo como general de guerra. Nós podemos ter muitos problemas e nos perdermos, porque existe muita gente cobiçosa, muita gente que quer, ambiciona. Paulo falou isso: olha, é muito bom que você tenha esse desejo de ser presbítero, diácono, é bom você desejar, mas espera o teu tempo. Não fique desejando fora do teu tempo. Gaste tempo em se preparar. Davi, amados, enquanto ele esperou Deus lidar com Saul, ele gastou tempo se preparando, arregimentando um exército. Veja que quem chegou para ajudar Davi, amados, era tudo gente lascada, tudo gente ferida, tudo gente terrível. Mas se juntaram ali com ele na caverna de Adulão. Mas ele foi fazendo gente valorosa com aqueles que Deus enviou para ele. Depois ele tinha lá linha em crônicas, em crônicas, tá? A respeito dos valentes de Davi. Então, você quer estar no lugar, prepare-se. Gaste tempo com isso. Não fique preocupado. Vai, Senhor, eu vou estar, não vou estar, eu vou estar, não vou estar. Ainda que a sua mente venha a esses pensamentos e fala: cala a boca, mente. Eu não quero saber disso, eu quero saber de me preparar, Senhor, o que tu tens para mim? Põe um pouco mais de alicerce para que quando vierem os pecados, os quais eu tenho que dar conta diante de ti, porque sou sacerdote em tua presença, e o Senhor já me disse que eu sou responsável pelos pecados da congregação, então me dá suporte. Então, amados, é muito sério.
A intercessão não é algo de brincadeira, não, amados. Reino espiritual é coisa séria. O adversário não vai perder a oportunidade de engolir, te mastigar, assim, ó. É o que ele mais quer fazer. E Deus tem que nos guardar disso, como diz lá no Salmo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Em nome de Jesus. Agora, mas nós vamos falar a respeito da autoridade reservada ao Pai. Existe uma interferência aqui de uma mulher chamada Maria, e Deus vai ter que colocá-la no lado dela, no lugar dela. Então, nós precisamos entender que, como igreja, às vezes não podemos fazer palpitar para Jesus. Amém? Maria aqui pode ser uma representação da igreja. Quero falar profeticamente falando agora. Maria, às vezes, quer dar palpite para aquilo que Jesus quer fazer. E às vezes até o palpite é interessante, porque há necessidade, há um monte de coisa. Mas Deus não se pauta por necessidade, Deus se pauta por propósito. Então vamos guardar também a jurisdição dos propósitos eternos do Senhor. O meu esposo vai falar um pouquinho sobre isso, em nome de Jesus, amém? Amém. No primeiro milagre público de Jesus, a gente vai ler aqui, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E há muitos anos eu tenho isso na minha cabeça, mas eu falei, cara, Jesus acabou tendo um pouquinho sem educação, mas Jesus não é sem educação, e eu ficava naquela guerra, porque era um filho falando para uma mãe que tenho eu contigo. Mas ele não estava falando para a mãe, Maria, a autoridade, que eu creio que, em nome de Jesus, claro, que ele obedecia, ele era um bom filho, ele era um exemplo de filho. Mas ele estava falando para a mãe que estava querendo reger uma regência espiritual não autorizada. Sim. Então ela tinha uma autoridade como mãe, mas ela tinha um campo de atuação. Sim. Então Jesus estava falando assim para ela: mãe, com todo respeito, te amo, você é uma bênção na minha vida, você me trouxe aqui, meu pai achou lugar no teu coração para me estabelecer através de você, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa parte eu não tenho nada a ver com você. Sim. E você não tem nada a ver comigo. Não é chegada a minha hora, mãe. Então esse negócio de vinho, de milagre, é outra jurisdição. O que Sim. Jesus estava falando? Quem vai me ativar, quem tem o poder e a autoridade para falar, filha, agora vai, é o Pai. Sim. Então Maria estava entrando numa jurisdição que não foi dada a ela. Sim. E depois de receber essa resposta, ela fala assim: fazei tudo que ele mandar. E ela se ausenta. Sim. Aí sim, Jesus é ministrado pelo Pai, e o Pai então se compadece do noivo daquela festa, porque seria um vexame acabar aquele vinho, aquele noivo passaria vergonha, ficaria uma marca no coração dele para sempre de um casamento fracassado. As pessoas sairiam falando da festa, que festa horrível, estava até legalzinho, mas depois acabou o vinho, acabou a alegria, acabou tudo. Então Jesus ali e o Pai se compadeceram daquele noivo. E aí o Pai fala: agora chegou a hora, filho, Sim. faz a coisa acontecer. Então nós temos que entender que essa jurisdição era do Pai. Quem nos coloca para funcionar é o Pai. Cuidado com as vozes que não têm jurisdição sobre a tua vida, porque pode chegar uma ordem que seja agradável para a tua alma. Pode chegar uma ordem, uma voz que você fala, poxa, que legal, chegou a minha hora. E Jesus não ia conseguir fazer o milagre. Aí ele ia se frustrar e achar que ele não tinha chamada nenhuma. Se ele vai tentar fazer alguma coisa através da ordem de Maria, o pai estava só olhando e fala assim, mas quem autorizou você a fazer isso? Ele, se ele tivesse a mesma ideia de mandar encher as talhas lá de água e querer transformar, ele ia ficar olhando e ia ter água, 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 e isso nos cansa, porque nós estamos andando debaixo de uma ordem que não é a ordem que nos ativa. Sim. Temos uma voz de autoridade, mas essa voz não nos ativa. Por isso que nós estamos frustrados. Colocamos a água e ficamos, transforma em vinho, transforma em vinho, transforma em vinho. Sim. Minha mãe mandou, estou autorizado, meu pastor mandou, não sei quem mandou. E o pai está falando, cara, eu não mandei. Senhor. E aí você está cansado, está frustrado, achando que não tem missão, achando que não tem chamado, achando que não pode fazer nada, porque você está se relacionando com a jurisdição errada. Sim. Parece uma voz de autoridade, mas Jesus teve que discernir. Eu não tenho nada a ver com essa voz. Não chegou a minha hora. Aleluia. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque às vezes as pessoas vão querer nos ativar. Líderes que ativam outras pessoas fora do tempo e matam essas pessoas. Verdade, né? Então, se Jesus tentasse ser ativado pela mãe, ele iria morrer. Sim. Mas ele precisava esperar ser ativado pelo pai. O pai tinha autoridade de ativar, de liberar no reino espiritual, de derramar unção, autoridade,
da transformação para que realmente aquela água fosse transformada em vinho. E ali Jesus começasse os seus milagres públicos Sim, e fosse trabalhar ali autorizado pela jurisdição certa. Então Maria não estava autorizada sim, a liberar Jesus. Isso era a função do Pai. sim, Cuidado com quem está te liberando. Talvez não chegou a tua hora ainda. sim, E dá tempo de você dar marcha ré. sim, Dá tempo de você voltar nesse lugar e falar assim, ó, vou ter que esperar mais um pouquinho. Eu vou ter que dar uma segurada. Espere a voz do Pai, porque você pode se machucar e até morrer. sim. Amém? Amém. Amados, esta palavra me ajudou muito numa intercessão que a gente precisava fazer para combater alguns demônios que tratam Maria como intercessora, não é? E isso me veio de forma revelada. Nós pudemos usar essa verdade revelada do Senhor para colocar a Virgem Maria, vamos colocar assim, as senhoras que o mundo instituiu no lugar delas. Fala, vocês não têm jurisdição nem autoridade nesse lugar. Vocês foram destituídas de autoridade porque é o Pai quem ativa todas as coisas. E às vezes nós, como igreja, queremos fazer da mesma maneira. Ouvimos a voz, a igreja está me autorizando. Sim, mas o Pai autorizou a igreja. Por isso que precisamos de muita dependência. Quem ministra a igreja é o Espírito Santo de Deus, que revela o Cristo vivo. É isso que nós precisamos, amados. Da voz de autoridade do Espírito Santo de Deus, que ele revela o Cristo, Cristo revela o Pai. Jesus está no Pai. E ele fala: quem me vê, vê o Pai. Então, é esse trabalhar da Trindade em unidade é que vai liberar uma igreja poderosa. Não há outra voz, não há voz da igreja sem a autoridade de Jesus Cristo. Nós não temos autonomia para fazermos nada sozinhos, ainda que como igreja não temos essa autonomia. Então, dentro das jurisdições de autoridade que Deus constituiu a igreja, nós precisamos andar dentro de uma autoridade autorizada. Nós não podemos ultrapassar esses limites, porque senão seremos pegos pelo nosso adversário e com certeza vamos levar aí uma grande surra e vamos envergonhar o nome do Senhor. Amém? Nós passamos uma situação aqui em Duartina de um pastor que ele falava assim de vez em quando: ah, precisamos fazer a ordenação de vocês, pastores. E eu me incomodava demais com aquilo. Eu era diácono na época, minha esposa missionária, e a gente congregava com ele, eu pregava lá de vez em quando, ajudava ele na obra. E ele falava assim: precisamos ordenar vocês a pastores. Eu falei assim: não, fica tranquilo, mais para frente a gente vê isso aí. E fiquei chutando para frente. Eu não tinha paz naquilo. Mas acabou que um dia ele nos pegou de surpresa, ele trouxe uma outra pastora de São Paulo, e no final de semana ele foi, fez a ordenação, e foi uma coisa horrível. Sim, Nós tivemos que depois pedir para outras autoridades nos tirar essa unção, essa ordenação, porque esse homem estava totalmente perdido, a gente não tinha essa clareza na época, mas havia um incômodo dentro de mim, eu não queria ser ordenado por aquele homem. sim, E depois dessa experiência, quando a gente foi ordenado mesmo, na outra vez que o pastor falou, ó, sábado vai ter ordenação, nós vamos ordenar você. Isso ele me falou numa terça ou quarta, e eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, eu passei por uma experiência muito ruim nessa área. Se o Senhor não estiver nesse negócio, se o Senhor não falar comigo, eu vou falar para ele que eu não quero. sim, Porque eu entendi naquela época, e agora eu estou entendendo com mais clareza, que o pastor queria fazer uma coisa, ah, mas é um homem de Deus, mas você tem que saber se Deus está nesse sim, negócio. Porque ele é um homem de Deus, mas pode estar enganado. sim, Ele pode estar vendo uma coisa por fora que você não é por dentro. sim, Então, não é desrespeitar a unção. Se ele falasse, se Deus não falasse comigo até no sábado, eu ia sentar com ele e falar, pastor, vamos esperar mais um pouco. É uma coisa boa, é uma coisa que está tudo bem, mas eu vou esperar a próxima. E eu creio que ele iria me respeitar. Porque eu precisava ter uma palavra de Deus. Sabe por quê? Depois disso, esse líder caiu. A nossa vida virou uma bagunça. sim, E se eu não tivesse uma palavra de Deus naquela ordenação, eu teria ficado perdido de novo, achando, foi Deus, não foi Deus, estou ordenado, não estou ordenado, tira essa ordenação de novo, quem vai me ordenar agora? Se é que eu tenho ordenação, iria virar uma bagunça dentro de nós. sim, Mas então, orando naquele restante de dia, Deus falou comigo assim: pode receber a unção. Lá, com o outro pastor, vocês foram estuprados espiritualmente. meu Deus, Vocês foram ungidos de fora para dentro. meu Agora eu Deus, estou ungindo vocês de dentro para fora. É sim, um nascimento. É como realmente Jesus nascendo ali na igreja, porque Maria era virgem e ela não teve relação até o nascimento de Jesus. sim, Então, quando Jesus nasce, ele tira a virgindade da mãe dele. sim, Ele era Cristo tirando a virgindade da igreja. Se sim, agora vocês estão nascendo de dentro para fora, aleluia, pode ser ordenado. Agora vocês não estão sendo estuprados espiritualmente, sim, vocês estão nascendo através do meu filho. sim. E aí eu recebi a ordenação.
Então Aleluia. precisamos tomar cuidado, porque há um encantamento nesse negócio de ordenação, separação para isso, abertura de ministério, ministro do louvor, pastor do louvor, e nós não oramos, É, porque é uma coisa boa. Você quer, eu quero. Ah, vou te ordenar pastor. Amém. Agora. Mas calma e vê o que está acontecendo no reino espiritual. Peça uma palavra do Senhor. Não é desrespeito ao teu mentor aqui na terra, mas é um respeito ao teu pai. Pai, o Senhor está nesse negócio. É a minha hora. O meu líder está realmente ouvindo a tua voz. Chegou o meu momento. Eu tenho essa estrutura e Deus então vai carimbar a tua ordenação. E você vai ser ordenado por Deus, usando um homem. Não sim, ordenado por um homem que você não sabe. E porque depois na guerra para frente, o problema é depois, irmão. sim. Depois, qualquer baque que você passa, você fala assim: será que eu fui ordenado mesmo? Será que eu fui chamado mesmo? Será que aquele pastor tinha essa autoridade para me ordenar? E aí nós vamos virar um negócio horrível. Sim. Então, tenha uma convicção daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Amados, eu quero dizer para os amados irmãos que, graças a Deus, nós estamos sem nenhum endeusamento ao apóstolo Éder. Amém. Não somos um fã-clube do apóstolo, mas reconhecemos que há uma unção e uma santidade na vida dele e um respeito pelas funções que há nas nossas vidas. E o que ele faz? Quando ele vai nos propor algo, ele fala assim: vocês orem. Amém? Orem aí. Ele fala assim: olha, pastor, eu estou pensando em tal coisa. Orem aí. E aí a gente tem a oportunidade de manifestar o que Deus falou para a gente. Se você tiver um líder humilde, ele não vai se importar de você falar: olha, Deus não testificou. Ó, Deus sim testificou. Esse líder vai ter esse entendimento, porque ele sabe que lá quando falamos lá no começo, a respeito das três autoridades, as quais nós não podemos ultrapassar, a autoridade da nossa consciência, a autoridade de Jesus e a autoridade da palavra de Deus. Tenha muito cuidado. Maria, mãe de Jesus, ela não tinha autorização para dar aquele comando para Deus. Como a igreja sem o Cristo vivo não tem autorização de fazer nada dentro da igreja que não seja autorizado pelo próprio noivo. Amém, Amém. amados? Então, nós encerramos aqui com essa palavra, já passamos um pouquinho das 9, e amanhã nós vamos falar das três últimas autoridades que faltam. E, se for possível, gostaríamos de começar amanhã a respeito do sangue de Jesus, que é uma autoridade, um recurso que Deus deixou para nós. Glória a Amém? Deus. Em nome de Jesus. Então, vamos encerrar orando, pedindo para Deus que essa autoridade fique sobre as nossas vidas, para que nós não entremos em terrenos, amados, duvidosos, perigosos, porque o nosso adversário, ele veio para roubar, matar e destruir. Se dermos essa legalidade, com certeza, ele nos destruirá. Amém? Pai, em nome de Jesus, Sim. ministramos sobre a autoridade do lugar, ministramos sobre a autoridade daquilo que verdadeiramente pode ser uma voz de comando. Ministramos, Senhor, a respeito de cobrir a nudez dos nossos irmãos. Nós estamos aqui, ó Rei da Glória, e queremos viver essas autoridades, ó Deus, que tu deste para nós. Não queremos ultrapassar os limites da autorização que tu Sim. tens para nós. Não queremos alargar o espaço da nossa tenda, Senhor, onde o Senhor não mandou alargar, mas estarmos, ó Rei da Glória, debaixo da orientação poderosa do teu Espírito. Sim. Ele é o responsável pela igreja nessa temporada, nessa era. Tu és o Espírito da verdade, o Sim. responsável em adornar a noiva para o Cristo vivo. Então, vem e nos ajuda, nos esclarece em toda mentira. Nós te invocamos, Espírito da verdade, e nos livra do mal. Sim. Em nome de Jesus, cada um daqueles que participarem ou se exporão a esse ensino, papai. Em nome de Jesus, leva-os à verdade dos seus próprios corações, os nossos próprios corações, para que saiamos desses lugares onde usamos uma autoridade que não era permitida para nós, ó Pai querido, e assim emporcalhamos às vezes o nosso ministério, a nossa veste, aquilo que tu nos deste. Ajuda-nos a sair desses lugares, em o nome de Jesus, para teu louvor, para tua honra, para a tua glória. Só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu Amém. gostaria de dar um recado. Nós conversamos com o apóstolo Éder em relação a pessoas, a vidas que têm nos procurado, e é bastante gente, principalmente a parte de casamento. Muitas irmãs têm nos procurado, pastor, estou aqui, pastor, estou ali, está difícil. E o que nós sugerimos para o apóstolo, e o apóstolo nos permitiu executarmos. Nós vamos montar um estudo que vai dar continuidade a esse, depois que terminarmos a escola de intercessão, nós vamos fazer um estudo a respeito de casados não casados, porque existem alguns princípios da palavra de Deus, amados, que regem o casamento. E nós vamos apresentar esses princípios para que cada um de nós aqui possamos aplicar nas nossas vidas.
Então, aquelas que já nos procuraram, nós vamos de alguma maneira poder trazer algum alívio para você durante esse tempo e que não vamos trazer essas palavras rebeladas, amém? Em nome de Jesus. Mas o estudo, no caso, na verdade, nós já temos esse estudo e vamos precisar trazer de maneira clara para vocês. Então, o que nós pensamos? Porque para aplicarmos todos em princípio, para todas as pessoas que nos procuram, talvez seja um pouco ineficiente, não é? Fique desgastante até, às vezes, nós temos que aplicar. Então, vamos fazer um estudo, as pessoas participam do estudo e depois nos procuram para o atendimento. Essas que já nos procuraram, nós vamos procurar atender. Amém? Em nome de Jesus. Se está numa situação extremamente difícil, nos procure. Vamos fazer algo de paliativo até podermos estar aí equipados para fazermos algo com os princípios da palavra de Deus. E outro tema também que o apóstolo deu foi a respeito do aborto. Nós tivemos uma experiência de 2 abortos, não é? E depois Deus nos deu, graças a Deus, a autoridade sobre esses demônios, essas manifestações de trevas que haviam sobre as nossas vidas. Então, nós vamos fazer uma aula só a respeito de aborto. E vamos lançar ali no canal do Apóstolo e vamos avisar as irmãs que estão nesse grupo, vamos lançar lá o link certinho. Essa não vai ser assim ao vivo, vai ser uma aula já preparada por nós. Vamos lançar lá. E aquelas pessoas que quiserem se expor, às vezes não foi você que fez o aborto. Às vezes você é o homem da relação e pensa que não tem nada a ver com o aborto que aquela pessoa que você relacionou fez. Então, vamos explicar a respeito do aborto. Lançamos aí no grupo de intercessão, amém? Profética aí no Telegram, lançamos e aí você assiste, se expõe e aí depois nós vamos fazer também o atendimento, que aí vai ser só a parte de quebra, porque você já vai estar embasado pela palavra. Porque o que liberta, amados, não é a renúncia, é a palavra. Então nós precisamos dos fundamentos da palavra. Entrem perfeitamente dentro do teu coração. E aí você se posiciona de acordo com a palavra. Fazemos a confissão de pecado, nos arrependemos e aí sim podemos lidar com os demônios e com as castas geracionais que às vezes estão na nossa vida, nos impedindo de fluir no poder de Deus. Amém? Então, aguardem que em nome de Jesus nós vamos fazer esses ensinos aí. E aqueles que estão precisando de uma ajuda assim muito urgente, estamos abertos aí, vamos procurar atender a todos até chegar essa época do estudo. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso aí. Shalom, shalom. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, bom dia, Deus abençoe, até amanhã. Até amanhã. Shalom, shalom. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia.